Hey povo, aqui é o Dantas e hoje não é dia de atualização, mas vai sair mais ou menos na metade de julho ou no final, por causa que eu ainda estou resolvendo algumas coisas do jogo. Então eu vou explicar o motivo. É mais porque eu estava corrigindo muitos bugs e às vezes quando adiciono algum script novo ou sei lá, aí eu tenho que ficar resolvendo para ver se ele não interfere em outro código, entendeu? Por exemplo, recentemente eu tinha feito um código para poder o personagem ele andar de acordo com a direção da seta, para não ficar aqueles comandos de Silent Hill, que é o básico do programa. Só que como a maioria das coisas eu tenho que configurar por código, é claro que às vezes vai bugar, certo? Então, o que estava me travando em fazer o CCA Game, o que está me interrompendo em algumas partes, era o bug do pulo. Porque esse novo comando das setas, ele meio interferia nas animações do pulo e de correr enquanto estava no ar. Vou explicar melhor. Quando você aperta o botão de pular, ele executa normalmente a animação de pular, certo? Só que quando você solta o botão de pular e aperta o botão das setas, meio que ele começa a correr no ar ou andar no ar. Então isso é um bug do programa. Então, para consertar isso, eu teria que, por exemplo, sabe quando o personagem ele não se move mais durante uma cutscene? É o código de desativação dos controles do personagem. Seria que quando pular ele desativasse os botões e quando ele encostasse no chão, então ele voltasse a se mover. Só que isso seria chato em alguns aspectos, então eu só vou deixar isso pra frente. Porém, no comando das setas ou estilo analógico, estava interferindo nas animações. O personagem principal não sabia se ele fazia animação de correr ou de pulo. Porque assim, eu estava fazendo assim. Certo que o personagem ele deveria, enquanto estiver correndo, aí você executasse o botão de pulo, então é meio que ele ia trocar a animação pro pulo. Porém também, quando você pulasse e depois apertasse a seta, ele meio que devia voltar pra animação de correr, certo? Então, era esse o problema. O personagem ele não sabia se pulava ou se corria quando você apertava os dois botões juntos. Então eu tive que fazer o seguinte, eu tive que ir lá e cancelar os botões de animação, as funções de animação quando apertasse o botão de pulo. Então resolveu. Mas demorou muito tempo para eu descobrir isso. Mas eu tive que fazer isso em um projeto secundário meu, que é a Estripadora de Monstros. Porque se vocês não sabem, além do CCA Game, eu tenho outros projetos. E o CCA Game, ele é um fangame. Então eu queria criar um jogo original com uma personagem que eu mesmo desenhei e criei. Então, como cada projeto que eu crio desde o zero, eu faço uma programação nova. E como o CCA Game já está cheio, a página de código é enorme, então com os projetos secundários que eu faço, é mais fácil para eu testar códigos novos e não ficar aquela bagunça. Porque no CCA Game eu não estava conseguindo corrigir o do pulo. Só que quando eu fui fazer o mesmo código na Estripadora de Monstros, eu meio que já peguei a noção mais rápido e já consegui uma solução para o problema. Aliás, o mesmo código das setas no analógico eu desenvolvi nesse projeto secundário, porque no CCA Game eu não ia poder fazer, porque primeiro que o jogo já está cheio de código, tem muita coisa para executar, a página de código é enorme, isso porque essa página que eu estou mostrando é só a página que executa as ações do ator principal. Ainda tem de inimigos, de itens, de mapas e outras porcarias, entendeu? Porque se eu fosse somar tudo, eu nem sei quanto ia dar um livro de tanta página de código. Porque é grande. E um projeto que já está mais pra frente é mais difícil de você manipular um pouco. Porque, por exemplo, para quem é programador e mexe com essas coisas, tem uma hora que você está mexendo num jogo e às vezes você fica meio perdido na sua própria programação. Então às vezes você tem que ficar organizando separadamente e colocando marcação e tudo. Então é isso que eu uso nos projetos secundários que eu faço, para poder testar códigos novos, testar coisas novas.
Agora eu vou explicar mais sobre os contadores do programa que eu uso também no CCA Game. Lembra que eu reclamava do contador antigo do CCA Game, que ele bugava e às vezes quando você abria o mapa ele demorava para funcionar? Então, esse contador vai ser descartado porque na estripadora de monstros eu estou usando um novo jeito de contar segundos e outras coisas que não trava. E ele executa a partir de quando um ator executar tal ação, por exemplo, ou colidir em algum objeto, ou a variável chegar em algum valor determinado. Mais ou menos isso. Então, ou seja, aquele contador antigo do CCA Game que trava quando você abre o mapa e não vai existir mais, que era o mesmo, aquele contador é o mesmo contador que eu uso para as cutscenes e as funções do ator e as animações do ator principal. Então, porém, atualmente o contador novo que eu uso, ele utiliza, como posso dizer, ele tem um tempo perfeito. Ele não usa os segundos do computador. Ele cria, ele conta a partir da ação executada. Então, é mais fácil de manipular, o tempo vai ser mais perfeito. E como eu estou fazendo tudo isso na estripadora de monstros, vai ficar. Depois eu vou adicionar isso no CCA Game. Porque, por exemplo, eu vou testar ainda a parte das cutscenes, porque eu vou fazer uma cutscene na estripadora de monstros para poder fazer os testes e tal, e depois jogar os códigos semelhantes no CCA Game e substituir tudo, para o jogo ficar mais dinâmico, sem bug na hora de abrir o mapa, sem aquela travada brusca e outras coisas, é só isso. E também o CCA Game ele já tem os novos contadores na parte dos golpes, tipo o soco. No vídeo anterior eu tinha mostrado aquela parte do bug dos socos, que dependendo do que o computador ele fica muito lento, às vezes a variável ela não executava muito bem. E às vezes o ataque não executava, a animação não funcionava e o personagem ele praticamente não atacava. Então, com esse contador novo, ele já funciona de imediato. Você só dá um toquezinho na tecla e já funciona. Então é mais fácil de mexer e como é um código mais simples também, não tem tanta dificuldade de eu fazer as coisas. Então, depois de eu substituir os códigos pelo contador novo e tal, para o jogo ficar mais bem feito e bem executável, porque então eu vou começar a lançar atualizações mais frequentes. Mas vai ter mais rápido e o jogo vai ter muito mais coisas em cada atualização. E porque vai ser mais fácil de corrigir algumas coisas, alguns bugs, e não vai ter tanto problema. Vai ter menus novos. A próxima atualização que vai chegar vai ter um novo o menu, ele vai ter um novo visual. Vai estar mais bonito, vai ter umas coisinhas a mais também, fases novas, vai jogar com outros personagens novos. E também eu vou fazer uma versão. Lembra quando vocês sabem que eu recentemente andei fazendo versões leves e versões pesadas da atualização nova. Porém, na próxima atualização talvez eu faça 3 versões diferentes, que vai ser a versão bem leve, a versão intermediária e a versão com todos os efeitos. A versão leve vai ser bem mais leve, só que não vai ser em questão de memória, em questão gráfica, porque vai ter tudo quase a mesma memória. Porque praticamente eu só removo a sombra e os efeitos. Então todo o conteúdo do jogo ainda continua lá e não tem como. Porque assim, eu só não coloco. A versão leve da atualização passada, eu não tirei o brilho do cel shading, eu só tirei as linhas. Então, eu tava com a intenção de tirar o brilho do cel shading também. Só que porém, algumas fases, como a textura do mapa ia ser uma cor só, então eu não deixei. Eu deixei com o brilho do cel shading para poder pelo menos fazer uma sombrinha para poder diferenciar, enquanto eu não texturizo o cenário inteiro. Por isso que eu deixei algumas coisas, eu vou deixar para a próxima atualização ou depois da próxima. Ainda tô arrumando as coisas e tudo bonitinho, mas vai dar certo. Pelo menos até agora
já tá indo tudo bem e vai demorar, só isso. Quem sabe também, como o computador novo abre a novas possibilidades, também eu posso fazer movimento na boca. Só que eu vou deixar isso lá pra frente, quase na versão final, o personagem ele mexer a boca durante a cutscene, que na verdade seria a troca das texturas, porque o modelo ele não é exatamente detalhado pra isso, porque ele é low poly, então não tem como. Mas a textura dá pra mover, então já é o bastante. E aí então seria talvez mais fácil, mas eu vou deixar lá pra frente por causa que eu precisaria das vozes da fala para eu poder calcular o tempo e saber como ele vai movimentar a boca dependendo da fala. Então eu vou deixar lá pra frente, mas vai ter muita coisa. A próxima atualização vai ter Dart Fresh, vai ter um monte de coisa. Só que eu vou adiar por causa que eu tenho que corrigir muita coisa. E também eu tenho que toda vez que eu adiciono um mapa novo, eu tenho que otimizar, que é deixar o jogo mais leve. Seria para ele os códigos não ficarem muito mal utilizados e não deixar o jogo lento sem motivo. Sabe o jogo ele ficar dando lag sem precisão? Tipo, ele não dá lag por causa que o modelo é pesado, não dá lag por causa que a música tá deixando pesado. Não, ele dá lag porque o código é mal utilizado e tá repetindo várias vezes seguidas e deixando o jogo lento. Essa é a diferença, então tem que ver isso. E ainda tô com um computador ruim. Porém, eu acho bom eu ter um computador ruim para poder fazer o jogo, porque assim eu vou saber se o jogo ele tá bom para computadores fracos. Eu talvez comece a trabalhar de algum jeito e aí eu tô quase fazendo isso, então eu já consigo comprar um computador novo. Mas eu vou manter esse. Eu vou continuar mantendo esse. Porque para eu saber se o jogo ele tá bom para os computadores fracos. Eu também vou tirar aquele comando de remover as sombras na versão pesada. Porque como agora vai ter 3 versões, foi pra isso mesmo que eu fiz elas, pra poder não ter esse negócio de tirar sombra. Por quê? Porque como eu tô mostrando o vídeo na tela, dependendo da posição da câmera, o brilho do cel shading ele fica bugado e esquisito. Isso porque não tem como desativar as sombras por código. Isso é no arquivo do programa. Então, esse é o problema, porque o código ele desativa a luz e não desativa as sombras. Só que quando desativa a luz, ele desativa as sombras também. Então, por isso que eu pensei que seria útil, mas não foi útil. Então, eu tirei. Então, é isso. Eu vou explicar a diferença das 3 versões. A versão pesada, entre aspas, por causa que as 3 versões vão ter a mesma memória, porque o conteúdo é o mesmo. Eu já expliquei isso, porque a única coisa que muda é a remoção de sombras e efeitos. Então a versão pesada vai ser só com cel shading e sombra. A versão intermediária vai ser só o cel shading. E a versão leve não vai ter nem sombra e nem cel shading. Não vai ter nem aquele brilho do cel shading. Entendeu? É só isso. Então, eu tô meio resfriado, por isso que tá horrível pra falar. Então, esse foi o vídeo e obrigado por acompanhar o desenvolvimento de Colônia Contra-Ataca Game.